Nesse vídeo, iremos falar sobre metabolismo na hibernação. Mas afinal, o que é hibernação? Hibernação é um estado de profunda e prolongada inconsciência, caracterizada pela redução das atividades metabólicas, quando os animais entram num estado de sonolência e inatividade em que suas funções vitais do organismo são reduzidas ao necessário para a sua sobrevivência. A hibernação é realizada, na maioria das vezes, por mamíferos de pequeno porte, tais como rãs, esquilos e morcegos, mas também temos os de grande porte, como os ursos. Normalmente, o fenômeno da hibernação ocorre em regiões onde existe um inverno rigoroso e escassez de comida, mas existem algumas espécies que dormem na estação quente e seca, porque, para elas, as maiores ameaças são as altas temperaturas e a falta d'água. Este caso é conhecido como estivação. Muitos caracóis passam por este estado durante as estações mais quentes. Os animais hibernam devido às condições desfavoráveis de clima e a escassez de comida. Devido à hibernação, alguns animais podem se proteger durante períodos de inverno intenso e a disponibilidade de alimento é menor que a necessária para a manutenção da temperatura corporal do animal. A preparação para a hibernação acontece com o fim do verão acompanhado do outono. É sinal que deve haver um preparo para a próxima estação, que é o inverno rigoroso. Os ursos, como maneira de se precaver, comem demasiadamente o chamado de período de hiperfagia. O animal come muito, podendo passar até 20 horas do dia apenas comendo e ingerindo até o dobro da quantidade que come normalmente, que equivale a 5.000 a 8.000 calorias diárias. E isso faz com que haja um aumento de massa corpórea e armazenamento de lipídios. As mudanças fisiológicas são diferentes de acordo com a espécie. A hibernação envolve diversas modificações fisiológicas e principalmente metabólicas, observando-se a redução de temperatura corporal, da taxa de metabolismo, da frequência cardíaca, dos níveis de oxigenação, das capacidades sensoriais e da atividade cerebral. Como a hibernação permite a sobrevivência dos animais e como alguns processos metabólicos ocorrem durante esse período? Segundo os pesquisadores da Universidade de Princeton, Karasov e Martínez del Rio, a hibernação ocorre em 3 fases. Na primeira fase, que ocorre nas primeiras horas de privação alimentar, as reservas de glicogênio hepático são mobilizadas. A glicogenólise quebra o glicogênio liberando moléculas livres de glicose para manter seu nível normal no sangue, que é importante para a manutenção e funcionamento de órgãos e sistemas que dependem de glicose. Ainda nesse estágio, inicia-se a oxidação dos estoques de lipídios, mas o catabolismo de proteínas ainda é reduzido. Na segunda fase, com reservas de glicogênio diminuídas, a glicose passa a ser formada por gliconeogênese a partir de glicerol, de proteínas e de corpos cetônicos que são produzidos pelo metabolismo dos lipídios. A elevação dos níveis sanguíneos de corpos cetônicos tem um efeito negativo no balanço ácido-base sanguíneo. Pequenas quantidades de proteínas são continuamente degradadas tanto para produzir glicose para o sistema nervoso como para produzir os intermediários do ciclo do ácido cítrico. Na terceira fase, quando as reservas de lipídio estão praticamente esgotadas, a demanda de energia do sistema nervoso necessita de uma nova fonte de glicose. Então, a glicose é formada pela gliconeogênese, a partir de proteínas, o que leva os níveis plasmáticos de nitrogênio. Por isso, a fonte energética que o animal que hiberna utiliza é a de gordura armazenada no seu corpo, adquirida em meses de preparação antes da hibernação, quando se alimenta muito de lipídios, proteínas e principalmente carboidratos. O processo biológico que armazena gordura no organismo é chamado de lipogênese. E como funciona essa tal de lipogênese? A lipogênese acontece no citosol das células do fígado, tecido adiposo e rins, e é desencadeada pelo excesso de ATP e acetil-CoA. Quando em níveis normais de carboidratos no sangue, a glicólise transforma a glicose em piruvato, que por sua vez formam acetil-CoA, que reage com o oxalacetato, iniciando o ciclo do ácido cítrico. Quando os níveis de glicose estão muito altos, é formada grande quantidade de ATP e acetil-CoA. Esse excesso de ATP, então, inibe a enzima isocitrato desidrogenase, interrompendo o ciclo do ácido cítrico e desviando a via para a síntese de lipídios. Essa síntese ocorre a partir de acetil-CoA. Contudo, esse processo não ocorre na mitocôndria, então é preciso de um mecanismo de transporte do acetil-CoA para o citosol. No caso dos lipídios, o processo de síntese é diferente do processo de degradação, ou seja, enzimas intermediários e compartimentos diferentes da via catabólica. Em contrapartida, o ácido graxo vai aumentando em pares de carbono e potencial redutor vai sendo consumido, o contrário da beta-oxidação, ou seja, a ideia geral é inversa. O acetil-CoA possui apenas 2 carbonos e necessita ter 16 para formar palmitato. Portanto, após adentrar o citosol da célula, ele reage com a molécula de malonil-CoA através da enzima acetil-CoA carboxilase. O processo de junção de 2 em 2 carbonos é feito pelo complexo chamado ácido graxo sintase, um conjunto de proteínas unidas.
formando palmitato. O palmitato, então, formará acil-CoA, que será esterificado para formar moléculas de triglicerídeos. São os triglicerídeos que compõem o tecido adiposo. Mas como ocorre a glicólise, que também é um processo que acontece durante a hibernação? Nos primeiros dias de hibernação, a glicólise é utilizada como a fonte de energia. Nas primeiras horas de privação alimentar, quando o animal parou de comer. As reservas de glicogênio hepático são mobilizadas, ou seja, são estimuladas. A glicogenólise, ela quebra o glicogênio, liberando moléculas livres de glicose para manter seu nível normal no sangue, que é importante para a manutenção e funcionamento dos órgãos e sistemas que dependem da glicose. Ainda nesse estágio, inicia-se a oxidação de estoque de lipídios, ou seja, a beta-oxidação. Na segunda fase, com as reservas de glicogênio diminuídas, a glicose passa a ser formada por gliconeogênese a partir do glicerol, de proteínas e de corpos cetônicos, que são produzidos pelo metabolismo dos lipídios. A elevação dos níveis sanguíneos do corpos cetônicos tem um efeito negativo no balanço ácido-base sanguíneo. Pequenas quantidades de proteínas são continuamente degradadas, tanto para produzir glicose para o sistema nervoso, como para produzir intermediários do ciclo do ácido cítrico, fluxo anaplerótico. Na terceira fase, quando as reservas de lipídios estão praticamente esgotadas, a demanda de energia do sistema nervoso necessita de uma nova fonte de glicose. Então, a glicose é formada pela gliconeogênese, a partir de proteínas, o que leva os níveis plasmáticos de nitrogênio. A glicólise em si é dividida em duas fases, com 10 etapas, a fase preparatória e a fase do pagamento. Na fase preparatória, ocorre o investimento de 2 ATPs para a formação de compostos com maior energia livre de hidrólise, a quebra de uma hexose em 2 trioses e ocorre também 2 fosforilações de carboidrato a partir de fosfatos cedidos por ATP. Nenhum ATP é produzido nesse estágio. Já na fase do pagamento, o armazenamento de energia livre na forma de ATP forma-se ATP quando os fragmentos de 3 carbonos são oxidados ao piruvato. Tem uma eficiência de mais de 60% na recuperação de energia. Apenas 5,2% da energia de oxidação da glicose foram liberados e o restante permanece nas moléculas de piruvato. Porém, quando o nível de glicose baixa drasticamente, o organismo começa a utilizar o processo de beta-oxidação. Nos primeiros dias da hibernação, a glicose é utilizada como fonte de energia. Porém, quando o nível de glicose baixa drasticamente, o organismo do animal começa a utilizar um processo chamado de beta-oxidação, onde o que foi ingerido na alimentação e armazenado durante o verão é degradado para fornecer energia ao corpo. Esse mecanismo de sobrevivência é necessário para que o animal consiga manter seu metabolismo funcionando, mesmo que muito mais lentamente, por meses. A maior parte da energia armazenada no corpo desses animais vem da gordura proveniente dos triacilgliceróis. Essas moléculas são compostas de glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos. Após a ação de lipases, os ácidos graxos e o glicerol liberados poderão ser utilizados como fonte de energia. Nesse caso, o glicerol liberado pela degradação é convertido em glicose sanguínea pela neoglicogênese. Quando há diminuição de glicose no sangue, os hormônios glucagon e epinefrina são estimulados para sinalizar que o organismo está precisando de energia. Esses hormônios ligam receptores específicos na superfície celular. O complexo hormônio-receptor ativa a enzima adenilato ciclase, que aumenta a concentração de AMP cíclico na célula do tecido adiposo. O AMP cíclico ativa uma proteína quinase e essa proteína quinase fosforila e ativa as lipases, que hidrolisam e quebram os triacilgliceróis. Os ácidos graxos só podem ser aproveitados na matriz mitocondrial, pois as enzimas para sua oxidação só estão contidas nesse compartimento. Então, primeiro, eles precisam ser transportados pela membrana dessa matriz, e para isso eles precisam ser preparados, que é o processo que está demonstrado na imagem. Após os ácidos graxos chegarem na matriz das mitocôndrias, ocorre todo o processo de quebra e oxidação de seus carbonos, para extrair a energia da molécula, permitindo ao animal sobreviver por essa energia liberada da degradação da gordura acumulada no verão. Os ácidos graxos contêm uma grande quantidade de átomos de carbono e esses vão sendo liberados de 2 em 2. Nesse processo são liberados o FADH, o NADH e o acetil-CoA, e esse acetil-CoA liberado pode convergir para o ciclo do ácido cítrico. Essa degradação, que conserva energia no potencial redutor, pode convergir para a cadeia de transporte de elétrons, onde os elétrons passam de uma molécula para outra e a energia liberada durante essa transferência é usada para formar um gradiente eletroquímico. Na quimiosmose, a energia armazenada no gradiente é utilizada para formar ATP.
Vale ressaltar que existem diferenças nas reações da beta-oxidação de ácidos graxos saturados para as reações de beta-oxidação de ácidos graxos insaturados e ácidos graxos de cadeia ímpar. A regulação desse processo ocorre com base em dois aspectos: por mecanismos alostéricos nas próprias reações da beta-oxidação e pelo controle da entrada de acilcoenzima A graxo na mitocôndria. Porém, nem todos os tecidos conseguem usar ácidos graxos como fonte de energia, e na falta de glicose, esses tecidos precisam de outra opção. Dessa forma, podem usar o produto da degradação dos ácidos graxos, que é o acetil-CoA. E a grande quantidade de acetil-CoA formada pela degradação dos ácidos graxos pode ser oxidada no próprio fígado e convertida em corpos cetônicos. O objetivo principal na formação desses corpos cetônicos é permitir o transporte da energia obtida na oxidação dos ácidos graxos a esses tecidos, para que lá eles possam ser utilizados na síntese de ATP. Assim, o fígado distribui a energia para o organismo. Essa energia liberada é suficiente para manter a temperatura corporal, a síntese ativa de aminoácidos e proteínas e outras atividades que necessitam de fontes energéticas, como o transporte por meio de membranas. A oxidação das gorduras também libera grande quantidade de água, que repõe a água perdida no processo respiratório. Então vamos falar sobre a fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, ela converterá a energia desses elétrons em ATP. E esse mecanismo de sobrevivência, ele é necessário para que o animal consiga manter seu metabolismo funcionando, mesmo que muito mais lentamente, durante meses. A maior parte de energia armazenada no corpo desses animais, eles vêm da gordura proveniente de triacilglicerídeos. E essas moléculas, elas são compostas de glicerol mais 3 cadeias de ácidos graxos, e são adquiridas pelo consumo de carboidratos. Porém, nem todos os tecidos, eles são capazes de usar ácidos graxos como fonte de energia. E na falta de glicose, esses tecidos precisam de outra opção de energia, como por exemplo, o tecido do sistema nervoso. E dessa forma, eles podem usar o produto de degradação de ácidos graxos, o acetil-coenzima A. A grande quantidade de acetil-coenzima A formada pela degradação de ácidos graxos, ela pode ser oxidada no próprio fígado e convertida nesses corpos cetônicos. Agora vamos falar sobre a termorregulação a partir da gordura marrom. Alguns animais, em especial os mamíferos, apresentam 2 tipos de tecido adiposo em seu organismo. O primeiro tecido é o tecido adiposo branco, que armazena lipídios em forma de triacilglicerol, e o outro é o tecido adiposo marrom, que é de grande importância na hibernação. O tecido adiposo marrom é um dos principais mecanismos para que o animal recupere a sua temperatura corporal. Esse tecido apresenta em sua estrutura uma alta concentração de mitocôndrias. O grande diferencial será que a energia produzida não será utilizada para a formação de ATP, e sim para a formação de calor, que contará com a ajuda da termogenina, uma proteína desacopladora localizada na membrana interna da mitocôndria. Essa proteína desacopladora atuará como um canal, onde os prótons, originados no ciclo do ácido cítrico, irão passar da membrana interna da mitocôndria e serão desviados da ATP sintase, não ocorrendo assim a formação de ATP. A energia até então presente na mitocôndria irá se dissipar em forma de calor, aquecendo o animal. Eles usam essa estratégia para evitar o congelamento e para gerar calor durante seus longos períodos adormecidos. O que ocorre com a ureia, já que o animal não excreta urina? A ureia formada durante a degradação de aminoácidos, ela é reabsorvida nos rins e reciclada, e os grupos aminos são reutilizados para produzir novos aminoácidos para manter as proteínas corporais, num processo chamado catabolismo de aminoácidos, a oxidação de aminoácidos, que permite seu uso como fonte de energia. Esses aminoácidos, eles podem ser obtidos pela alimentação, pela síntese na circulação ou pelas proteínas de reserva. Porém, os tecidos possuem limite de reserva. Essas fontes são usadas em caso de hipoglicemia em situações extremas, exercício prolongado ou desnutrição. Nesse processo ocorre a separação entre o grupo amino e o esqueleto carbônico, entre o metabolismo do grupo amino e a excreção de nitrogênio, destino dos esqueletos carbônicos. E por fim, vamos falar sobre o que ocorre após a hibernação. Após a hibernação, ocorre a fase do despertar do animal, na qual ocorrem os processos de retorno da atividade metabólica, aumento da temperatura corpórea e batimentos cardíacos.
graças à oxidação da gordura marrom armazenada. Então foi isso, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui.